Passou mesmo. Engraçado, né? Com você sempre passa rápido. Apresentar, vamos lá. Então, deixa eu fazer a aula 3, essa é a segunda parte da aula 3. A gente estava falando do Anísio Teixeira, falamos bastante aí, né? Enfim, a gente já havia dito na aula passada sobre ele, e a gente vai dar, então, continuidade, certo? Que é essa parte que a gente já viu. Olha o Darcy Ribeiro aqui. E aí, então, a gente inicia realmente agora falando sobre a parte da contemporaneidade, a educação contemporânea, né? O que a gente tem nessa parte dessa educação contemporânea que ela é importante? Vamos pensar que contemporâneo é mais ou menos, tá? De 1945 até os dias de hoje, e antes de 45 ela é considerada moderna, tá? Mas ela tem aí algumas classificações dentro desses anos todos. A gente vai ver isso ainda, tá? Mas não é importante você saber, nossa, qual é a data, qual é o ano. Não, só para vocês terem noção espacial e cronológica das coisas e não pensar, por exemplo, que, sei lá, em 1915 tinha celular e WhatsApp. Só para vocês não se perderem tanto, tá bom? E principalmente sobre política, que ela não deixa de ser interferência total dentro da área da educação, tá? Então, quando a gente falar de educação contemporânea, eu vou ler e depois explico como eu disse para vocês, tá bom? Então, a humanidade, ela é movida pelo avanço, pela tecnologia. Eu falei sobre isso? A senhora parou aí? Aqui, ó. Isso. Isso aqui eu falei, aqui, ó. 17. Eu fiz o slide da aula 3, por isso. Então, essa daqui, que é a 3, pensando na diferença do contemporâneo para tradicional, que é um absurdo, mas vamos lá, né? Para entender a importância da educação contemporânea, é preciso a gente refletir, claro, pensar sobre umas coisinhas. Então, vamos pensar sobre. O modelo educacional não pode ser resumido a um conjunto de pessoas dentro de algumas paredes, pois esse cenário a destitui do pensamento crítico, gerando escolas com padrões de comportamento semelhantes às linhas de montagem das indústrias. Como que é o nosso padrão de escola hoje? Qualquer escola que vocês entrarem, como que é a escola? Você entra na porta da sala de aula e se depara com o quê? Mesas, cadeiras. Mesas, cadeiras, mesas postas, uma atrás da outra, não Uma é isso? atrás da outra, enfileiradas. O professor na frente, no tradicional. tablado, as janelas, né, a porta do mesmo lado, o Por isso professor na que frente. naquela pesquisa, naquelas perguntas, eu peguei e até coloquei, porque ainda existem, mas existe o estilo da escola tradicional, que seria que é a mesma coisa, né? As cadeiras enfileiradas, o professor no centro da sala. Entendeu? Exatamente, exatamente. O ensino que muda, né? Exatamente. Vamos chegar nela, vamos pensar sobre isso, né? Então, qual é a relação dessa sala de aula, desse jeito, com a linha de montagem de uma indústria? É porque tudo é igual, né? E a mesma aula que o professor dá para a quinta A, ele vai dar para a quinta B, para a quinta C, para a quinta D, para a quinta E. Então, é tudo igual. Tudo igual. Não muda nada. É como se fosse mesmo uma linha de montagem de uma indústria. Né? E é um tipo de educação que não é dinâmica. É um tipo de educação que hoje não faz parte do nosso contemporâneo. As crianças são as mesmas de 1960? Não. Né? 1960, minha mãe estava estudando. Enfim, né? E ela está aposentada há pelo menos uns 20 anos. Então, assim, faz tempo, né? Outra coisa que a gente precisa refletir o processo tradicional, ele enxerga o desenvolvimento da aprendizagem como modo de segmento. As disciplinas são segregadas, como se fosse possível construir o conhecimento a partir de fragmentos de português, matemática, história, geografia, química e física. Como eu disse, no processo tradicional, o que acontecia? Não existia aula de português, história, matemática, física e química. Era tudo de uma única vez, não havia professor especialista,
né? Não havia professor de geografia, professor de língua portuguesa. Havia o professor João, de que ele era sessentão, tinha experiência de vida, e ele passava a experiência de vida para os alunos, certo? Aí vem Anísio Teixeira, com essa ideia super mega blaster revolucionária, e fala, é o caramba que eu quero isso, né? Enfim. Não, ele não disse isso. Mas ele queria algo diferente, certo? Nem E ele podia, né? conseguiu. E ele conseguiu. Pena que ele não assistiu essa diferença do jeito que ele gostaria. E acho que ele ainda não conseguiu 100%, não é verdade? Mas, enfim, quando a gente faz essa segregação, essa divisão em português, matemática, história, geografia, química e física, dá a entender de que as coisas são tão divididas, que elas não se encaixam. Tá bom? Quando eu falo de física, por exemplo, para vocês tiveram aula de física, certo? Tiveram, não tiveram? Tiveram aula de química, não tiveram? Tiveram. Sim. Boa ou ruim, mas tiveram. Tabela periódica, química. Sim, isso mesmo. E aí, então, vocês pensavam na época, para que isso? Aonde eu irei usar isso? Quando eu vou usar essa pisciroca dessa tabela periódica? Para quê? Por que a gente tem que ter noção de tempo e espaço? Para que eu vou saber a fórmula da água? Por que eu preciso saber, né? O valor de pi? O valor de pi? Quem é pi, gente? Que valor que a gente tem que dar para esse cara? Valor de pi. E aí, então, a gente começa a refletir, os alunos, e também a educação, os professores também. Né? A gente também pensa assim, mas para que eu vou dar isso? Eu tenho certeza que eu não vou usar isso. Bhaskara. Para que eu vou saber a fórmula de Bhaskara? Gente, quem é Bhaskara, inferno? Né? Para que eu vou saber oração subordinada, adjetiva, subjuntiva? Para quê? Não é verdade? Então, assim, quando a gente segrega, quando a gente divide, a gente vai aprender isso em conteúdo e metodologia do ensino da língua portuguesa. Mas a gente, quando a gente segrega, é porque existe uma ordem de conhecimento. Por exemplo, a gente começa a estudar quando a gente tem a primeira série, a gente tem 7 anos. A gente não tem mais maturidade aos 7 anos do que aos 5? Temos. A gente não tem mais maturidade aos 14 do que aos 7? Pô, temos muito mais, não é isso? Conforme os anos vão seguindo, e as nossas habilidades e competências, e, enfim, e todos aqueles campos de experiência que a gente viu do BNCC, elas vão sendo desenvolvidas, o nosso olhar para o mundo também vai se diferenciando. É só a gente observar os nossos filhos. Eles estão crescendo, os olhares deles estão diferentes. Eles estão olhando coisas que eles não olhavam no passado. Eles estão andando com amiguinhos que eles não andavam ano passado. E o ano que vem eles vão andar com outros, ou os mesmos, mas com olhares diferentes para as mesmas coisas, né? Da mesma forma que a transformação da criança para adolescente, que deixa de andar com os pais aos fins de semana e quer ir no shopping com os amigos, né? Descobriu que há a sociedade de que se socializar é muito importante, muito mais interessante do que ir na casa da tia no fim de semana. Que saco. É verdade. Ainda bem que é. Né? Eu achava um saco. Enfim. E aí, então, gente, isso tudo faz parte do quê? Do desenvolvimento. E aí, então, eu vou segregando também a química, a física, a língua portuguesa, e eu como uma pensadora, uma professora, eu como uma pedagoga, uma letrada, uma literária, e um ser pensante da educação, eu vou pensar de que forma que eu vou trazer a química, a física, enfim, estou chutando. A química, a física, que eu acho que eles são mais discrepantes para a gente, assim, né, tipo, não faz parte da nossa realidade, para a nossa realidade. Aonde que eu vou encontrar química? Onde que eu vou encontrar física? Por exemplo, né? Como que eu uso isso? Para quê? É simples, você vai comprar tinta para pintar a sua sala. Você não aguenta mais o verde. O que você faz? Você mede as suas paredes. E aí, então, você multiplica.
E aí você tem a transformação dela, não em metros quadrados, mas em metros cúbicos para tinta, porque é líquida. Nossa, eu usei física e química. Usou. E é assim que a gente faz. A hora que a gente faz um molho de tomate, coloca louro ao invés de manjericão, a gente tem uma reação química. Nossa, isso é reação química? É uma reação química. Tira o louro, coloca manjericão. É outra reação química. A hora que eu coloco bicarbonato e coloco vinagre, espuma. Reação química. Isso faz parte do nosso dia a dia. É a mesma coisa da água oxigenada, né? Exato, exatamente. E quando a gente faz um bolo e esquece um ovo, também dá uma reação química diferente, né? Então, a criança, para ela entender toda a vida, né? Ela precisa dessas disciplinas. É que elas foram segregadas, elas foram fragmentadas, né? O Anísio Teixeira, ele fazia uma crítica também em relação a essas divisões, porque elas não se encontravam em nenhum momento. Assim, pareciam que todas elas faziam parte de uma caixinha diferente da outra. Cada uma dentro da sua caixinha, sabe? Da sua casinha. E não se encontravam. Não tinha rua para se encontrar. Claro que com a parte da educação contemporânea e os educadores contemporâneos, nós conseguimos fazer uma ligação entre elas, que a gente chama de multidisciplinaridade. Então, a gente faz uma relação de uma disciplina com a outra disciplina que, aparentemente, não tem nada a ver. Por exemplo, química e língua portuguesa. O que tem a ver? Ciência com matemática. Parece que não tem nada a ver, mas acho que vocês estão tendo aula de ciência e matemática. Trabalham juntos. Exatamente. E vocês também faziam essa segregação, essa divisão de ciências e matemática, né? Porque ciência a gente achava que era só seres vivos, né, meio ambiente, só isso. Só isso. É isso mesmo. Então, assim, hoje a gente consegue entender e ver de que a educação, ela não é somente essas divisões, ela é unificada, ela é uma coisa só, que houve a necessidade de uma divisão, só para dizer assim, que nem Aristóteles fez, né? Catalogou. Então, vamos catalogar os insetos, né? Os aracnídeos, né? Isso, os mamíferos, os ovíparos, e por aí vai. A mesma coisa da língua portuguesa, com a linguística, com a produção textual, com a redação, que é uma outra coisa, com a gramática, que existe uma subdivisão da gramática. Então, tudo isso houve a necessidade de fazer porque havia como se fosse um cargo hierárquico, sabe? Você vai subindo, subindo, subindo. O que vai subindo? Vai subindo a sua maturidade, o seu conhecimento, a sua aplicação desse conhecimento na sua vida, né? É claro que a gente utiliza orações subordinadas, orações adverbiais, a gente só não sabe classificar, né? Mas a gente utiliza, você não fala o dia inteiro? Fala. Que seja no computador, no áudio de um WhatsApp, mas você está falando o dia inteiro. Então, você faz o quê? Você usa tudo isso, né? Da mesma forma que você usa a química e a física, né? Você vai tirar um guarda-roupa do lugar, você usa a sua força, que está na inércia, não é isso? E se você arrastar só de um lado e embaixo, você vai levá-lo torto. Se você colocar a mão para cima e tentar empurrar, não sai do lugar, né? Porque tem que ter a força no meio. Por que tem que ter a força no meio? Isso é física, né? Então, a gente usa tudo isso. O aluno, ele não conseguia enxergar isso. Os métodos pedagógicos que a gente tem hoje, os livros pedagógicos, apostilas, todas elas fazem links com uma com a outra. E isso é absurdamente importante para eles entenderem a vida de verdade, assim, a construção da vida, o olhar para o mundo, o conhecimento de mundo que essas crianças e adolescentes têm. E aí, então, vem a palavra chamada multidisciplinaridade, multidisciplina, que são todas essas disciplinas ligadas uma à outra com o mesmo tema. Enfim, tem muitos projetos. Isso, nossa, na época que eu comecei a dar aula, nossa, isso era um drama dentro dessas escolas, porque elas não sabiam fazer
esse projeto disciplinar. Então, elas não conseguiam linkar uma disciplina com a outra, e era uma bagunça, era como se não conseguissem sair da casinha, sabe, gente? Tentar ter um olhar diferente. E é necessário, vocês são seres pensantes, vocês estão aí fresquinhos com as ideias na cabeça, com o conhecimento. Quando vocês se formarem e forem dar aula em qualquer escola, vocês têm que ter um diferencial, uma ideia diferente, sabe? Assim, nossa, acho que quando eu começar a dar aula, eu vou querer fazer X coisa, Y coisa, sabe? E é muito interessante, porque assim você tem um objetivo, tem um projeto, né? E isso é bem legal, mas algo diferente. Assim, pode até ser parecido, mas tem que ter um diferencial, tá? Bom, vamos lá. Tô terminando, nem sei que horas são. Vocês me avisam, por favor? 9h30? 9h20, Tá, obrigada. Então, nesse contexto, perde-se a capacidade multidisciplinar. O estudante, dessa forma, não consegue desenvolver o interlaçamento, que vai laçar, né, um com o outro, dos conhecimentos, sem associar as aplicações aprendidas, a fim de evoluí-las. Temos, portanto, uma educação seriada, segmentada ao máximo a linha do saber. É exatamente o que eu acabei de falar. Então, a hora que eu faço essa divisão e coloco cada um na sua casinha, e eles não conseguem ter uma rua que liga, isso é uma educação seriada, de série, né, e segmentada, porque é dividida, tá? Tudo bem? Vamos lá. Peraí, deixa eu marcar aqui. O que a senhora falou? Seriada. E segmentada. Então, seriada seria... De série. E Quinta série, segmentada. sexta série. E segmentada é dividida, as disciplinas, mas que não fazem link uma com a outra. Então, um ano é segmentado... Não, então, cada ano é seriado com várias segmentações, é isso? É, isso. Se for juntar as duas palavras, como que falaria? Não tem como. É. Ô, Pro, Porque se uma é segmentada, no caso, seria que tem segmento ou que não tem? Não, seria disciplina. Ela tem segmento, são as disciplinas. Cada segmento é uma disciplina. A língua portuguesa é um segmento. É como se fosse uma casa, assim, gente. Aquela casa fala só sobre língua portuguesa. Você sai de lá e vai falar só sobre geografia. E aquela outra casa lá fala sobre história. Mas elas não têm uma rua que ligue entre elas e você não consegue fazer uma associação entre elas. Certo. Então você fala assim, caramba, eu vou aprender língua portuguesa, mas assim, aonde eu vou aplicar a língua portuguesa? Você não consegue parar para pensar de que a língua portuguesa está em todas as outras disciplinas, porque você fala a língua portuguesa, né? Mas de que língua, a linguagem, a gramática toda é importante, porque você precisa falar bem em todas as outras. E tem a interpretação textual, que se você não tivesse, não tem nenhuma outra. Nem física e química. Né? Uhum. Então, isso é o segmento. A série, na verdade, é pensar em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série. Só que antes era um pouquinho mais bagunçado. A gente está falando de algo em torno de 1970, 80, tá bom? E aí, então, houve uma mudança depois. Que a gente vai ver depois que ela faz parte do nosso contemporâneo, tá? Entenderam, meninas? Sim, professora. Então, beleza. A educação e a cidadania acabam sofrendo com essa visão segmentada. As estruturas físicas e curricular acabam limitando o desenvolvimento dos estudantes ao diminuir o interesse e não instigar o gosto de aprender. Perde-se a noção do conjunto, da participação e do relacionamento. Não é verdade? A hora que eu tenho essas disciplinas divididas desse jeito, eu não tenho vontade de aprender outra, porque eu ainda penso, aonde eu vou usar essas disciplinas? Aonde eu vou usar a a fórmula de Bhaskara? Aonde eu vou usar, o que você falou, Adriana? Tabela periódica. A tabela periódica, né? Então, assim, onde eu vou usar isso? Para que eu vou aprender isso? Então, não havia interesse em estudar. As crianças iam estudar porque tinham que estudar. Certo? E aí, então, quando a gente pensa nessas divisões que as crianças faziam, a gente pensa que a educação já era. Cidadania está junto com a educação. E aí, perde, tá? Todo esse processo é um reflexo do nosso desenvolvimento histórico.
nas décadas de 70 e 80, não se notava um questionamento profundo sobre a qualidade ou os caminhos que a educação estava tomando. Somente em 90, gente, 1990, não faz muito tempo isso, começou uma reflexão sobre o aprender a conhecer os estudantes. Os pilares, né? Também. A gente não vai falar dos pilares, mas assim, deixa eu só levantar minha cadeira. Cadê? Aqui. Ai, não, eu falei dos pilares pelo aprender a conhecer, entendeu? Sim, tá. Sim. Aprender a conhecer dos estudantes, sobre a reflexão, o aprender a conhecer dos estudantes. O que os alunos estão aprendendo? Quem são esses alunos? Será que o mesmo aluno que come arroz e feijão todo dia, sem uma carne, um legume, uma salada, aprende da mesma forma que o aluno que come carne, bife hoje, bife aos R$49 o quilo, arroz, feijão, bife, olha que cara, pessoa rica, batata frita, salada, legume, verdura, os dois, na mesma escola, aprendem da mesma forma? Não. Então, houve a necessidade, em 1990, foi quando, deixa eu ver, como é que eu comecei a dar aula? Eu vou denunciar a minha idade, deixa eu ver. 86, 96. 96 eu já dava aula. Acho que foi em 95 que eu comecei a dar aula. Acho que foi isso. E aí, então, a gente começa a ter um pensamento sobre a educação de forma mais séria, de forma mais responsável, ou não, depende do ponto de vista. Para que essas crianças, elas aprendam de alguma forma, elas tenham algum estímulo em sala de aula. O segmento, na verdade, das disciplinas, elas continuaram, né? Tanto que hoje, né, a gente na faculdade, aprendendo pedagogia, estamos aqui numa faculdade segmentada, não é isso? Nós não temos essas divisões, né? Pedagogia é didática 1, didática 2, didática 3, didática 4, conteúdo e metodologia científica. A gente tem disciplinas, né, assim, várias, só que a gente consegue fazer link uma com a outra. Quantas vezes eu ouvi vocês falando, puxa, a Renata falou sobre isso na aula passada. A Vânia também falou sobre isso. Na aula da Vânia, vocês disseram, a professora Vanessa também falou sobre isso. Por quê? Porque uma está ligada à outra. Não é desconexo o negócio, né? Porque seria incoerente, então, né? Então, quando isso acontece, essa coerência, esse link entre uma disciplina e outra, faz com que o aluno tenha um pouco mais de vontade de aprender. Mas não é só isso, não depende só de nós professores. E essa era uma briga que acontecia e acontece até hoje, porque eu acho que vai acontecer até a hora que o mundo acabar, de que existe uma responsabilidade de 50% de um lado, 50% do outro, né? De que o professor precisa fazer o papel dele muito bem, assim como o aluno também precisa. E isso independente de que idade tem o aluno, né? Então, em 90, começou, sim, a ter esse pensamento e começaram a pensar sobre aprender a conhecer. Reflexão sobre o aprender a conhecer dos estudantes. O que esses estudantes aprenderam? O que eles conhecem da vida? Né? Isso em 1990, que começou a reflexão. Não que tenham desenvolvido, nem que tenham implementado, nem que tenham batido o pé, engajado, e virou militância, não sei o quê. Não, nada disso, tá bom? Em 90 começaram a pensar sobre, tá? E aí, então, eu vou dizer o seguinte. É possível dizer que a educação hoje está em xeque. Para sanar essa complexidade, será necessário não apenas um especialista, mas um conjunto de pessoas e de saberes que devem apostar em um perfil mais questionador, refletindo sobre o que está sendo feito para projetar o que pode ser realizado. Eu lanço, na verdade, uma pergunta para vocês, assim, no ar. Vocês acham que hoje a educação, ela é de qualidade?
independente de onde for, tá bom? Tem muitas, como posso dizer, se eu falar assim, educação de qualidade, eu acho que não, deixa muito a desejar. Vocês Certo. podem falar uma coisa dessa, né? Não, pode, é opinião sua e, assim, liberdade de expressão, ok? É o seu pensamento. Então, pode. A gente está falando de modo geral mesmo, tá bom? A gente está falando de uma escola, de um professor, nada disso, assim, modo geral, né? Vocês acham que Algum deveria. específico. Não é nada específico, não, tá? Não, Vocês acham que eu digo deveria assim, haver não alguma. especificando um ponto, entendeu? Tá, não, é isso mesmo que eu quero, a modo geral mesmo. Vocês acham que precisam de uma revolução na escola? Então, Adriana, você acha que deveria ter uma revolução na educação? Já que você não está satisfeita com a educação hoje? Não, eu acho que deveria ter algumas mudanças, né? Que nem agora, vamos falar sobre a BNCC, né? Agora veio essa base e tudo, então em todas as escolas estão usando essas estruturas, esse método, Certo. né? Que antigamente, assim, cada escola tinha um estilo. Então, se eu mudasse de lugar, eu ficava totalmente perdida. Então, teve essa mudança toda. Não sei se você está me entendendo onde eu quero chegar. Não. Quero que você explique. Assim, teria que ser algo diferenciado. Sim. Houve essa mudança da BNCC, ótimo, foi até melhor, porque se eu tiver que mudar para algum outro lugar, eu não vou me sentir tão perdida em questão Padronizou, né? É ao isso. conteúdo. Eu não vou me sentir tão aos conteúdo, né? Mas eu digo assim, é uma revolução em questão de uma outra forma, questão do não do ensino em si, acho que seria da escola mesmo. Da escola de gestão. Tá. Ana, abre aí sua câmera, filha. Fala comigo. Mas, Você já professora, está tô escutando. dormindo? Você está bem? Não, tô não. Então vamos Tô lá. não, Você tô. acha que a escola hoje, a escola, tá bom? Geralzão, ela é de boa qualidade ou não? Não. Por quê? Tanto a escola pública, tanto a particular. Eu acho que não é, não. Certo. Mas por que você acha que ela não é? Nas públicas, porque, no meu ver hoje, na minha época de escola, de ensino fundamental e médio, os professores eram mais. Tinham mais. Como falar, mais credibilidade com os alunos. Hoje eles estão muito assim. Ah, se você aprender bem, se você não aprender bem, eu estou recebendo assim. E a escola particular eu acho que faz um pouco de discriminação, eu acho. No meu ver, assim. O ensino não, que eu sei que eles pegam bastante, assim, pelo meu sobrinho, que eu sei que a escola tá bem, assim. Mas é questão de. Ah, eu não posso falar que quem tem mais poder aquisitivo ou não. Então, você acha que eles são mais mal educados no Estado e mais educadinhos no particular, é isso? Sim. Só que no particular eu acho que escolhe muito, assim. Tem muita diferença. E no Estado deixou um pouco. Tanto o Estado e a Prefeitura acho que deixou um pouco avacalhar, eu acho. Eu acho que Então, uns mas 20 aí que anos tá, né? atrás. Eu acho que uns Porque 20 anos muitas atrás não era crianças, assim. Entendi. mas porque muitas crianças agora, olha como que é as coisas, né? Muitas crianças do particular, devido a essa pandemia toda, os pais colocaram no público. Olha Ah, aí, mas, por causa mas dessa mesmo mudança assim você já vai com um sistema totalmente diferente, eu acho. Eu, no meu ver, né? Eu não sei como que é o das outras pessoas. Eu acho que tem um pouco de discriminação, há um pouco de valores e princípios, e eu acho que as pessoas escolhem mais. E o Estado, eu acho, e a Prefeitura, eu acho que deveriam ser um pouco mais, não posso dizer rígido, não sei como que fala, professora. Eu acho Você acha que Talvez que deveriam trabalhar mais eles tinham juntos? mais autonomia, acho que, com a gente, assim, sabe? Puxavam mais a gente pro estudo, tinha mais interesse. Falavam, não, você vai aprender, não, vai ser agora, você vai aprender. Tinha aquela disposição, entendeu? E hoje eu vejo que não tem muita disposição, que eu vejo pela uma sobrinha do meu ex-marido, professora horrível. Ela tá no estado, estudando Carvalho Sene. Horrível.
horrível ensino, praticamente. Entendi. Karina? Então, professor, eu acho assim que não é em si a escola, o professor. Eu acho que vai muito também dos alunos, porque você vê assim que se perdeu muito respeito pelo professor. Certo. Muitos vão ali só para brincar mesmo, não tem aquele interesse do aprender, como era antigamente, né? Pelo menos assim, na minha época, a gente ia para tentar absorver algo, né? Aprender algo. Hoje em dia você não vê isso. Vai por ir, né? Como fosse um parque de diversão, a escola para muitos. Então, acho que vai Entendi. muito do aluno ali, né? O professor até tenta passar algo. Você acha que o método que eles utilizam, os professores, está tudo ok, mas é muito mais os professores, pais, coordenação, é isso, cara? Tá bem. Beleza. A Maria Helena colocou aqui que ela acha que é ruim, né? Porque falta compromisso por parte de alguns professores, por terem instabilidade, e aí então ela acaba concordando com a Ana. Então, acredito que ela esteja falando sobre o Estado e a Prefeitura, de que existem os funcionários públicos, né? De que esses alunos, é isso? Maria Helena, dá um ok para a gente, ou não? Não vi, é isso, né? Então, por ter o funcionalismo público, né, que é uma cultura, né? Infelizmente, é aquele que sente, dá aula sentado, lê o livro, putz, que não estimula ninguém, né? Que é mais ou menos a aula que a gente teve, na verdade, né? Eu tinha aula de português assim, a professora ficava sentada o tempo todo e lia a gramática com a gente. Não tinha nada na lousa, aula de língua portuguesa. É impossível uma aula de língua portuguesa não ter nada escrito na lousa, né? Que seja um bom dia. Mas, enfim, né? Valéria, você quer falar, amor? O que você acha, o que você pensa sobre a educação no modo geral hoje, se ela é boa, se ela não é, e por que você acha que ela é ou não boa, e o que poderia mudar? Eu não acho que ela é boa, não, porque a prefeitura é péssima. Péssima, péssima. Eu estou vendo, eu estou indo nas estágios assim para ver, gente, é muito diferente do meu tempo, muito diferente. O que é diferente? O que você acha assim, que é ruim, sabe? É que a Ana fala, parece que antes eles tinham se quiser aprender, aprende, se não quiser, você não aprende. Entra na aula, dá aula lá, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, eu acho assim. O meu ver, entendeu? Que tipo de interesse, assim, que antigamente o professor ficava em cima. Hoje não, eu não vejo isso, não. Você acha que os professores deixam a Deus dará, assim, não tem mais paciência? Isso, tanto faz. Então você acaba, de certa forma, culpando os professores, é isso? Eu acho. Você acha que a culpa maior é dos professores? Eu acho. E dos alunos também, que tem aluno que vai para brincar. Aí o professor tá nem aí. E o que você acha que poderia ser feito diferente aí, Valéria? Não escutei, cortou. O que você acha que poderia ser feito de diferente aí? Eu acho que deveria ser diferente, assim, ter mais, como é que eu posso falar? Os alunos têm mais interesse, entendeu? E de que forma também tenham mais interesse? De forma? Para de brincar. Ninguém só quer saber de amor, de beijar a boca. As coisas são assim, professora. Celular, entendeu? Não quer saber de estudar. O negócio dele é turminha, namorar, essas coisas assim. Só fala isso. Entendeu? Eu acho assim. Eu tô indo lá e eu tô vendo. Tô vendo que é assim, entendeu? Entendi. É complicado. Fabi, o que você pensa sobre, amor? Oiê! Vamos te ver. Eu acho, professora, eu vou falar no meu ponto de vista. Claro. Eu acho que sim, que hoje nas escolas tem sim um ensino de qualidade. Eu acho que as professoras estão adeptas, né? Essa nova, como a Adriana falou, a lei, a norma da BNCC. O que falta realmente, professora, eu acho que falta compromisso do Estado junto à escola. Então, não significa que a escola... o ensino lá não é um ensino bom. Não, o ensino é bom, porque é dado em todas as escolas. O que a gente tem que ver é se aquela escola ela tem algum recurso vindo do Estado para que esse ensino possa ser passado da maneira correta. Mas que existe, que o ensino é bom, Eu acho que é. Então, você acha que falta uma base, uma estrutura do Estado?
É isso. Isso, eu não tenho o que falar, porque até mesmo o que a gente vimos. Antigamente, era um professor para tudo, hoje não é assim. Não tinha esse tipo de coisa que a gente tem, trabalho, pesquisa, nada disso. Hoje em dia a gente tem uma pesquisa mais avançada. Eu acho que o ensino é bom, sim. O meu sobrinho, ele está na primeira série, ele já sabe ler, ele sabe escrever, ele sabe fazer continha. E ele não é particular, é na mesma escola que eu estudei. Prefeitura ou Estado? Do Estado. Estado. Tudo bem. Pro 9h40. Ah, tá. Só deixa eu ouvir a Yasmin, que é a única que falta. Aí a gente encerra. Oi, pronto. Pode falar, meu amor. Então, eu acho, igual a Fabi diz, né? A falta do Estado, eu acho que é muito grande. Nossos governantes safados, né? Porque de vez eles investir tanto na educação quanto na área da saúde, eles não fazem isso. Então, em questão a isso, eu acho que falta muito ainda. Não é questão de professor, não. Que o professor, ele estudou, tá ali para passar, e é isso. Eu acho tudo excelente. É a questão mesmo, tipo, do Estado, deles, tipo assim, falar, ó, eu quero que seja assim, assim, assado. Porque se a particular por que o Estado, prefeitura não pode ser? Porque os Então, você professores acha... são os mesmos. Certo. Entendeu? Você acha, então, não que o muda. problema é o Estado e que na escola particular, já que não é do Estado, então ela é excelente. É isso. Tudo é zeradinho. Tudo 10. Eu acho que, tipo assim, porque assim, não é que é zeradinho, é que, tipo assim, não sei se é porque tá pagando, então, A tipo escola assim, tem um vamos compromisso fazer. maior com os alunos, né? Porque como os pais Isso. pagam, a escola tem um compromisso maior de fazer com que aquelas crianças entendam. E não é por causa que é particular. Eu acho que no Estado ou na prefeitura também é dessa maneira. Porém, falta recursos para que os professores façam do jeito que precisa ser feito. Porque ninguém cria ou implanta uma norma se aquilo não fosse bom. Se eles não quisessem que funcionasse. Porque também, eu penso assim, se você... Eu tenho uma escola particular, certo? Você dá aula para mim. Aí você dá aula no Estado. A mesma coisa que você vai dar na minha escola, você pode dar no Estado. Ou não? Pode sim. Então, eu acho que não é o professor em si. É igual a Fabi falou, é a falta que eles que não sei lá, quem comanda eu acho que a é a falta do educação. Estado com a escola e dos pais com a escola também, da sociedade. Também, né? os pais porque também, porque antigamente lá, os pais... acabou. Isso acontece desde as creches. A minha mãe mesmo, quando eu tinha letra péssima, minha mãe me dava o caderninho e eu ficava lá de manhã fazendo e acontecendo. Hoje não tem mais isso. A tecnologia tomou conta de tudo que nem tem caderno para a criança ficar lá escrevendo, fazendo, acontecendo. Os pais nem ligam. Foi proibido. Então. E tem muitos pais, que acham que a escola tem a obrigação de ensinar e educar. Não, a escola, eu acho que assim, ela faz a parte dela. E os pais também têm que fazer dentro da residência também. Porque a escola não a professora não tem que ter essa responsabilidade junto com o aluno. Né? Já falta tanta coisa, falta tanto recurso. Nossa, o governo está tão parado para a gente poder ficar culpando. Eu acho que é isso mesmo. Porque hoje a gente está aqui estudando. Aí, se a gente for dar aula e a gente fizer essa mesma pergunta para umas outras alunas, elas vão falar, no meu tempo. Eu acho que é a culpa dos professores. Você é uma professora, você passou por isso. Eu não acho legal. Eu acho que é bem isso que a Fabi falou, é a falta de recurso que não é repassado. Eu acho que é isso. Acho que é uma série de coisas mesmo que a gente está vendo, mas que precisa haver uma mudança, mas eu acho que a mudança também ela é de cada um, são dos governantes, é da gestão, né? Porque assim, acho que a gestão, ela tem ninguém falou do diretor da escola, mas o diretor da escola, ele tem uma porcentagem grande de responsabilidade. Eu estou falando de diretor tanto da particular, do Estado, da prefeitura, né? E ele sim tem como comandar a escola de uma certa forma, por colocar umas rédeas mais curtas ou não, né? E eu acho que a gestão precisa sim ser diferente, né? Mas isso é papo de boteco com cerveja e pizza de uma sexta-feira. Vamos, por favor. É verdade. Distanciamento social, gatinha. Vamos lembrar disso, por favor.